Hoje vamos terminar o assunto aquisição da propriedade imóvel com as duas últimas hipóteses, né, previstas no Código Civil. A primeira delas é a especificação, a primeira das duas últimas, né, que vai do 1269 ao 1271. A palavra especificação, se fosse traduzida numa única palavra, é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque a palavra especificação no vocabulário popular tem outro significado. Aqui para nós, não. Mas aqui para nós, a palavra que substituiria especificação seria a palavra trabalho. Então, é a aquisição da propriedade pelo trabalho. É uma tese, inclusive, que fundamenta a propriedade em si. Se a gente vai ir atrás da história da propriedade, é uma tese com viés socialista que diz que é dono da terra quem trabalha nela. E que essa modalidade de aquisição, tu adquire o bem pelo trabalho, pela transformação, tá? Transformação pela ação humana em cima do bem. Como a gente já passou, não existe essa forma de aquisição da propriedade imóvel, não existe. Só o que se aproxima seria o uso capião, mas aqui nos móveis existe. Então vamos lendo aí o primeiro artigo, a gente já entende quando diz assim: aquele que trabalhando, especificação de trabalho, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, aí tu raciocina, bom, se ela é em parte alheia, em parte ela é própria, né? Obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. O 1270 complementa, e é importante, que diz assim: se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir a forma precedente. Então eu acho que o legislador rachou aqui, né? Porque tanto faz que a matéria seja totalmente alheia ou em parte alheia, não interessa. O que interessa é que quem transformar a coisa através do trabalho, né, então é essa a ideia, né? Tu transformar a coisa através do trabalho, tu vai te tornar dono. A gente já vai entender agora com um exemplo, mas é basicamente isso. Os melhores exemplos estão aqui no parágrafo 2º, né, que diz assim: em qualquer caso, e aí vem aqui exemplos, a lei traz exemplos, não precisa nem de doutrina aqui, né? Então diz assim: em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador, ou seja, será do trabalhador, de quem trabalhou, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. Então a hipótese aqui que se fala, vamos trabalhar aqui primeiro do parágrafo 2º. Então a pintura em relação à tela, eu pego uma tela em branco. Quanto vale uma tela em branco? Não tenho a menor ideia, mas vamos imaginar que uma tela em branco custasse, sei lá, R$20, R$50, talvez, né? Uma tela de tecido em branco, tá? Então tu compra uma tela em branco e aí tu pega essa tela e faz uma pintura na tela. Quanto vale a pintura? É aqui que nós chegamos nesse ponto. Então, qual é esse exemplo aqui é um dos melhores que existe, né? Que já está aqui na legislação. Então é o seguinte: a pintura, o trabalho artístico de uma pessoa talentosa, de uma pessoa que tem uma habilidade fantástica para a arte, vale muito mais do que o valor da tela. Então a hipótese que se prevê aqui é o seguinte: aí tu pega uma tela que não é tua, é alheia, ou pega uma tela que em parte é alheia, quer dizer, parcialmente tua, e tu vai lá e faz uma pintura nessa matéria, ou seja, nessa tela, né, que não é tua. Aí alguém poderia pensar assim: bah, professor, então parem um pouquinho, mas a tela é o principal e a pintura é o acessório. Sim, tu poderia aqui fazer o raciocínio invertido, né, que a gente já estudou lá na acessão,
né? E não é só na acessão, na parte geral do código, há um princípio, né, de que o acessório segue o principal. Mas nesse caso aqui é uma inversão de raciocínio. Por quê? A razão é muito simples. Porque o valor do acessório, que seria a pintura, é bem maior que o valor da matéria-prima. Lembra um pouquinho ali na questão também da construção, né? Se o valor da construção exceder o valor do terreno, né? É uma questão de valor. Então é para premiar aquilo que vale mais. Né? Então aquele que tiver o trabalho ou o bem de maior valor fica com o todo. Esse é o raciocínio. Só que tem um detalhe, está aqui no finzinho. Aos prejudicados, né? Então quem é o prejudicado? O dono da tela, o dono da matéria que recebeu uma escultura, uma escritura, né? Então, eles serão, tu vai ter que indenizar, tu vai ter que indenizar, então, tu é o pintor, tá? Tu fez um trabalho numa tela que não era tua, beleza, tu vai ficar de dono, tá dito aqui, sim, mas você não vai ter que pagar pela tela? Vai ter que pagar pela tela, tá certo? Então há uma previsão legal aqui de indenização, a não ser que seja um especificador de má-fé. Isso aí é má-fé, é exceção, tá bem? Então não é o caso, né? Mas a regra é simples, ou a regra é clara. E o exemplo que eu peguei aqui foi a única coisa que eu achei. Eu peguei imagina isso aqui, devia ser um toco, não um toco de árvore. O que vale um toco de árvore para sei lá, para queimar agora no inverno na lenha, né? Mas olha o trabalho que esse artista fez aqui de entalhe, aqui, né? Entalhe, tem pintura aqui também, né? Olha a qualidade desse trabalho aqui. Aí vamos imaginar que ele tenha feito esse trabalho num toco que não era dele. Ele pegou o toco do vizinho, o toco da árvore lá né, que ele passou lá e achou um pedaço de madeira e fez essa obra magnífica num pedaço de madeira. Ele vai assim, quanto é que vale o toco? Vai lá, nem sei, vai lá, 10 pila, tá? 10 pila, 15 pila, um toco, no máximo, né? Quanto é que vale uma obra dessa num toco? Então, aqui para vocês entenderem que o cara que trabalhou, que fez esse trabalho de arte aqui em cima de um objeto tosco, de baixo valor, é óbvio que quem fez a obra fica de dono do toco. O raciocínio é isso aqui é especificação, basicamente. Então, uma relevância pequena, é interessante, né? Como o caso, né? Mas de pouca relevância, né, para nós, mas é possível eventualmente tu aplicar esse princípio da especificação. Para terminar, os casos de aquisição de propriedade imóvel, o último previsto no código, na verdade não é o último, são 3, né? Confusão, comissão e da adjunção. Aqui nós temos um problema no nome, tanto que eu já botei aqui em vermelhinho aqui, né? Mas já vou explicar para vocês. E aí o 1272 não ajuda muito, porque e nem os seguintes, né? São 3 artigos, não ajudam muito na compreensão do que seja. Mas vamos ler de qualquer forma, só o caput aqui, depois a gente vê o restinho. 1272 diz assim, as coisas pertencentes a diversos donos. Então, coisas pertencentes a donos diferentes, confundidas, misturadas ou adjuntadas. Então aqui tu faz a relação. Confusão, confundidas. Adjunção, adjuntadas. Então, o que é comissão? É misturadas, tá bem? Então, confundidas de confusão, misturadas de comissão e adjuntadas de adjunção. Vamos enfrentar essa questão do nome. Fiz aqui uma imagem, uma foto do meu Código Civil para mostrar para vocês, assim, tentei, né, focar ao máximo aqui, né, ficou uma imagem meio estranha, mas é assim mesmo que está no código. Olha só o nome da seção 6, da confusão, da comissão, tá aqui, ó, e da adjunção, tá ok? Aí tem uma observaçãozinha aqui, dizendo assim, ó, mantivemos comissão, tá aqui, ó, comissão, conforme publicação oficial. Entendemos que o correto seria comistão. O nome não é comissão. O correto é comistão. Foi um erro de digitação. Provavelmente, o corretor ortográfico lá, o cara botou comissão, quem digita aí em celular sabe disso. Aí tu mete aí no teu coisa, por exemplo, comistão, né, e dá-lhe um enter. Vai aparecer comissão, comilão, uma coisa diferente, certo? Mas o certo não é comissão. E por que é importante frisar isso aqui? Porque a palavra comissão,
na linguagem popular e mesmo na linguagem jurídica, ela tem um significado, né? Diferente, bem diferente do que a gente quer, que a gente vai tratar. Já a palavra comistão é juridiquês puro. Não existe outro significado para a palavra comistão. Então daí a importância do juridiquês, né? Não é querer atrapalhar aí a compreensão, né? Mas o nome correto é comistão, não é preciosismo, é realmente corrigir um erro, né? Não existe como forma de aquisição da propriedade imóvel a comissão, existe a comistão, certo? É nesse sentido. E aí vem o resto do texto. Vamos agora então para os conceitos que eu trouxe da doutrina, né? Qual é o conceito? Então, nós temos um conceito genérico que vale para os três, né? E depois um conceito específico que eu vou comentar um por um. Então, já botei aqui, ó, propriedade imóvel, aqui sobre a confusão, comistão e adjunção, certo? Já corrigi aqui. Conceito genérico: quando coisas pertencentes a proprietários diversos, é o que diz no artigo, se misturarem de forma tal que a separação se torne impossível. Tá. Até aqui tudo bem. Então, coisas que pertencem a pessoas diferentes se juntaram e não tem como separar. Aí quais são as hipóteses? São as três, tá aqui. A confusão, que é uma mistura de coisas líquidas. A comistão, que é uma mistura de coisas sólidas. E a adjunção, que é a justaposição de uma coisa a outra, de forma que torne impossível destacar a acessória da principal. É importante aqui que é uma diferença que não tem aqui. Sem deterioração. Aqui então já vamos direto para o exemplo. Qual é o exemplo assim que existe na doutrina, assim, o mais popular, né? É a tinta usada na pintura de automóvel. Então vamos lá, já que são coisas pertencentes a proprietários diversos, vamos imaginar que numa oficina de chapeamento e pintura, tu leve uma tinta caríssima, sei lá, que tu trouxesse da Europa, importada, da China, não interessa, certo? Trouxesse uma tinta raríssima, não sei o que tal. Funcionário da oficina se equivoca e aplica a tinta num outro carro, num carro de uma outra pessoa. A pergunta é possível retirar e fazer com que a tinta volte a ser tinta? Não, não tem mais. Tá, ela vai se grudar no outro carro, tá bem? Então a pergunta é, de quem vai ser a tinta? Tá? Já que a tinta era tua e o carro era do outro. Aí nós aplicaríamos aqui na prática o conceito de adjunção. O dono do carro, que é o principal, fica com o dono do acessório, que é a tinta. Então, o dono do carro leva a tinta. Ah, professor, mas e o dono da tinta? Terá que ser indenizado, óbvio. Tá? Tu vai ter que receber o que tu gastou, mas não tem como voltar atrás. Eu gosto muito como é que é a impossibilidade de voltar atrás. Eu sempre me lembro de uma frase, não vou me lembrar agora se é do Lenin, eu acho que é do Lenin, que diz assim: é impossível desfritar um ovo. É o caso clássico. Se tu frita um ovo, ele pode voltar a ser ovo? Não, nunca mais. Pois bem, se tu aplica uma tinta numa casa, num carro, ela volta a ser tinta? Não, nunca mais. Cimento também, nunca mais. São coisas que se tu usar, depois não tem como reverter, certo? Não tem volta. Pois muito bem. Já confusão e comistão são parecidos. A única diferença é que a confusão é de coisas líquidas e a comistão é de coisas sólidas. Então, as coisas líquidas são confundidas e as coisas sólidas são misturadas. Né? Só para voltar ali no texto, né? Aqui, ó. As coisas pertencentes a diversos confundidas ou misturadas. O adjuntadas nós já vimos, né? Confundidas, confusão, misturadas é a comistão, tá bem? Então aqui nós temos a diferença que seriam coisas líquidas. Vamos dar um exemplozinho rápido de cada uma. Vamos imaginar na mistura de coisas líquidas a mistura da gasolina do Marcelo com o álcool do Magno, tá bem? Então só para que a gente fique, né? Como que se misturou, professor? Estavam lá no reservatório, né, sei lá, de um posto de gasolina, e aí rompeu um dos galões, né, e sei lá, uma das coisas, e se misturou com o outro. E aí nós temos uma mistura. Nós tínhamos, então, 50 litros de gasolina com 50 litros de álcool. E formou uma mistura de gasolina com álcool. Tem como separar? Em princípio, né, até teria, mas não vamos entrar na discussão agora para não perder tempo. Né? Mas, em princípio, elas se misturam, né? E aí vira um todo, que vira 100 litros, né, de um líquido,
que pode ser usado. A gasolina com álcool pode ser usado. Dificilmente vai poder ser separado, né? Mas ele pode ser usado. E aí, como é que se resolve isso? Da mesma forma que se resolve esse aqui. Então, antes de ler a solução, vamos aqui, mas eu fiz aqui, eu frisei, né? O que acontece nesse caso aqui da confusão e da combustão? Vira um condomínio, tá? Por que é um condomínio? Porque a mistura passa a pertencer aos dois. Então, a gasolina do Marcelo com o álcool do Magno misturam-se e formam 100 litros de um líquido que pertence aos dois, tá? Criou um condomínio. Então, na verdade, não seria bem, porque professor, é um caso de aquisição. Não, não é bem um caso de aquisição. Aqui sim, na adjunção sim, porque o princípio é da acessão. O dono do carro vai adquirir a tinta, deu para entender? Mas o dono do principal adquire o acessório. Aí é a acessão, aí é caso de aquisição, tá? Agora aqui não, aqui na verdade só vai fazer com que ou aquele todo pertença a duas pessoas. E vamos dar um exemplo agora de combustão, mistura de coisas sólidas. Vamos imaginar que toneladas de soja orgânica se misturem dentro de um silo desse, de um armazém, a toneladas de soja transgênica. Tá. Aí tu vai dizer, bom, professor, mas e aí? Sim, a soja orgânica é bem mais cara que a soja transgênica, né? Só que agora elas se misturaram. Tem como separar uma da outra? Não tem como. Imagina separar bolinha por bolinha, fazer o exame de DNA de cada bolinha para saber se ela é orgânica ou se ela é transgênica. Tá bem? Então, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Tinha 10 toneladas de soja orgânica que se misturaram com 10 toneladas de soja transgênica. E aí virou 20 toneladas de soja. Tá? Não tem por que botar fora, são coisas com valor. Só que agora está misturado orgânica com transgênica. E aí o que acontece? Esse todo, essas 40 toneladas aí, né, 20 toneladas, sei lá, vai pertencer aos donos das duas partes. Então, na verdade, não é bem aquisição. É a constituição de um condomínio, como eu digo aqui. E da onde que o Marcelo está tirando isso? Agora sim. Agora vamos voltar no código. Lá no parágrafo 1º, que diz assim, não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, seria o caso de separar a gasolina do álcool, dá para separar, mas seria muito dispendioso, subsiste indiviso o todo. Olha a expressão, indiviso o todo. Isso aqui já é linguagem de condomínio. Cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa. Então, para fazer o exemplo redondo, vamos lá. Eu disse como é que é 100 litros de gasolina do Marcelo, não, 50 litros, né? 50 litros de gasolina do Marcelo com 50 litros de álcool do Magno. Vamos imaginar que os 50 litros de gasolina a 5 pilolitros, só para fazer uma conta redonda, 50 vezes 5 vai dar quanto? R$250. Então vale R$250 a gasolina e vamos imaginar que o álcool seja 4, são R$200. Nós vamos montar um todo onde o Marcelo entrou com 250 e o Magno entrou com 200. Tá bem? Então a porção do Marcelo, ainda que na litragem, seja a mesma, né? São 50 litros de cada um, mas no valor a parte do Marcelo é maior. Então, o que eu faço? Eu vou ter 100 litros de uma mistura onde o Marcelo vai ter mais do que vai ser 250 a 200, né? Teria que fazer um cálculo proporcional aí, mas o Marcelo vai ter uma cota maior, porque entrou com mais dinheiro. É nesse sentido, tá? Da mesma forma lá na mistura da soja transgênica com a soja orgânica. Parágrafo 2º. Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono se-lo-á do todo, indenizando os outros. Aqui é o caso da adjunção. Então, o parágrafo 1º fala da confusão e da combustão, né, que a comissão está aqui, né, fala da confusão e combustão, e o parágrafo 2º da adjunção. Seria possível, de repente, alguma hipótese, né, de misturar, mas em princípio é isso aí. Né? Parágrafo 1º dos dois primeiros e a adjunção é do outro. Para finalizar os comentários, esse aqui é o finalzinho, que diz assim: se da união de matérias de natureza diversa, então, qualquer caso aqui, se formar espécie nova, a confusão, comissão e adjunção aplicam-se às normas do... E aí vem o 1272 e 1273. Qual é a questão aqui? A questão de formar uma espécie nova
seria no caso, porque aqui quando eu disse para vocês, eu vou pegar o negócio do álcool e da gasolina, que é o melhor exemplo, né? Álcool e gasolina vão fazer um todo, né, 100 litros de uma mistura de álcool com gasolina, mas o que é aquilo ali? É uma mistura de álcool e gasolina. Não se criou uma espécie nova, não é uma outra coisa, não é uma terceira coisa. Qual é a hipótese aqui? É que se essa mistura provocar uma espécie nova, que seria uma fusão química, alguma coisa, né? Então, sei lá, duas substâncias que formassem uma terceira substância, né? Diferente das duas anteriores. Se isso acontecer, aí o que diz o legislador? Aplica-se as regras do qual? Do que é? Do 1272 e do 1273. Ô, professor, não entendi. Ninguém entendeu isso aqui. Na verdade, o que eu chego à conclusão é que o digitador, lá, o estagiário do Congresso Nacional, na hora que foi digitar, ele devia estar de ressaca, devia ser uma segunda-feira de carnaval ou uma quarta-feira de cinzas. O cara tava muito louco, né? Porque trocou aqui, errou aqui, né? Errou aqui já na coisa. E aqui, cara, ele diz assim, então, eu vou fazer agora a leitura substituindo, porque o que trata o 1272? Qual é o assunto? Confusão, comistão e adjunção. O que trata o 1273? Confusão, comistão e adjunção. Agora vamos, em vez de ler os artigos, vamos substituir os artigos pelo título aqui, só para vocês entenderem. Se dá união de matérias de natureza diversa, se formar espécie nova, a confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas da confusão, da comissão ou adjunção. Colou as placas. Não tem, tá errado. Esse número aqui está errado. Então não é isso aqui. Tá, por que o professor está tão convicto que não é? Primeiro porque tu vai no código, até o Vadmecum vai dizer que está errado. Vai ter uma observaçãozinha ali. Qual é o artigo que tem que aplicar então, professor, se vier uma espécie nova? É o da especificação. É esse aqui. É o 1269. Então ali tu vai ter que tirar aqueles artigos aqui. Qual é o artigo que eu coloco aqui, professor? Coloco aqui o 1269 e seguintes, tá bem? Então, se formar espécie nova, tu vai aplicar a confusão, comissão, adjunção, as regras da especificação. Quais são as regras da especificação? Que o especificador fica com tudo. Aquele que fez o trabalho fica com tudo. Então, seria nesse sentido. Isso aqui não é fruto de trabalho. Normalmente, não. A adjunção até pode ser, mas a confusão e a comistão aqui, normalmente é acidental a mistura, né? Mas aqui está dizendo para aplicar. Então, rateadas aqui da lei. Cuidado aí, pega ratãozinho. O título está errado e o artigo aqui está errado. Aqui seria, perdão, cliquei sem querer. Aqui o artigo aqui está errado. Tá bem? E assim a gente termina a aquisição da propriedade móvel. Ficamos por aqui, obrigado pela atenção e até a próxima.